também o chat. Então, tá. O Jefferson mandou aqui boa tarde, né? Então, Ah, tá. boa tarde. Ah, boa tarde, então, todo mundo, né? Esse Cafeco, a gente vai fazer a apresentação, vai ter a apresentação, né, da Mayara, que é a aluna de doutorado da professora Andrea, e ela vai apresentar um artigo que ela publicou recentemente, que vai ser usado na qualificação. Então, fique à vontade, Mayara, como tinha combinado já em torno de 40 minutos, e aí a gente vai para a sessão de perguntas, né, e depois a gente encerra. Tudo bem? Então, fique à vontade. Abraço. Então, boa tarde, então. Meu nome é Mayara. Eu sou aluna de doutorado do programa de Ecologia e Conservação. A minha orientadora é a professora Andréa Cardoso de Araújo, e recebo orientação também do professor Filipe Mariama. E eu vou apresentar o meu trabalho, que compõe o exame de qualificação, que é intitulado Especialização em Rede de Interação, uma abordagem baseada em indivíduos de planta por dispersão de semente. Esse aqui é o artigo, tá? Chama Altura das Plantas e Contexto Espacial, influenciando a conectividade individual e a especialização em uma população de árvores por dispersão de semente. Então, a apresentação ela está organizada dessa forma, eu vou abordar alguns conceitos, vou contextualizar um pouco o tema, trazer o resultado de alguns artigos e aí falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Então, eu gostaria primeiro de posicionar vocês quanto ao conceito de especialização. Esse conceito ele é um pouco complexo, né? Ele pode ter diferentes definições, dependendo do trabalho, até tem diferentes definições entre áreas diferentes. Então, aqui nesse meu trabalho, eu estou abordando a especialização, onde ela indica uma exclusividade de interação, por exemplo, entre uma planta por um dispersor de semente, dada a disponibilidade de possíveis parceiros. Então, eu consigo visualizar a especialização dentro da rede de interação baseado na espessura do link, né, da linha que liga essa planta ao dispersor. Então, uma planta é mais especialista quanto mais espessa a linha que liga ela até um dispersor. Né? E, por outro lado, no outro extremo, uma planta mais generalista, ela vai interagir com a maioria dos dispersores disponíveis e mais ou menos na mesma proporção. Agora, o que é uma conectividade? Né? A conectividade é nada mais é do que a riqueza de dispersores que uma determinada planta interagiu. Então, uma planta menos conectada é porque ela se conectou, ela teve uma interação com um ou com alguns poucos dispersores. Enquanto uma planta mais conectada, ela interagiu com a maioria dos dispersores. Bem, e dentro dessa rede pode existir uma variação contínua, desde espécie mais generalista até chegar numa espécie mais, uma espécie especialista até chegar na espécie mais generalista, né? E essa variação ela pode emergir algumas estruturas dentro da rede. Então, por exemplo, quando uma espécie especialista ela interage com um dispersor, e esse dispersor, por sua vez, ele está conectado a uma planta generalista. Então, esses padrões ele pode emergir uma estrutura que a gente chama de aninhamento. Agora, por outro lado, quando na minha rede de interação eu tenho um subconjunto de plantas que interage com um subconjunto de dispersores, formando módulos, e esses módulos eles têm uma conexão mais fraca ou até nenhuma conexão, aí emerge uma estrutura que a gente chama de modularidade. E bem, então nesse assunto de interação entre plantas e animais, pode existir diferentes focos, né, de interações. Quando foca no animal, a gente quer avaliar, por exemplo, a gente pode avaliar a especialização desses animais quanto ao seu uso de recursos alimentares. Agora, quando eu estou focando na planta, eu posso investigar sua especialização, por exemplo, em polinizadores, dispersores de semente e entre outros sistemas. Nesse caso, seria mais dispersores, né? E a avaliação da especialização também pode ocorrer em vários níveis de organização biológica. Conforme é bem discutido nesses dois artigos,
As interações elas são muito vistas dentro da literatura, investigando a especialização entre espécies em uma comunidade, ou até mesmo a especialização da comunidade, né, a partição de recursos dentro da comunidade. A gente sabe, né, que a comunidade ela é formada, né, por várias espécies, e em cada espécie ela é formada por uma população que tem vários indivíduos que também variam o seu grau de especialização. Esse aqui é um dos primeiros artigos que avaliou esse sistema de especialização baseado em indivíduos de planta por dispersões de semente. E eles mostraram que existe uma variação e investigaram alguns mecanismos que estavam influenciando a especialização. Então, desses mecanismos é o efeito de densidade de frutos no entorno do indivíduo focal, né, do indivíduo de planta. Então, eu vou falar um pouco sobre esse efeito e depois vou mostrar o resultado que esses autores chegaram. Então, esse efeito de densidade de frutos no entorno de uma planta focal, ele atrai, é sabido que ele atrai muitas aves frugívoras. E isso pode causar dois processos conhecidos, que é o processo de competição e facilitação. Então, o processo de competição ele vai ocorrer, por exemplo, quando uma planta focal vai competir com uma outra planta pelo serviço dos dispersores. Agora, por outro lado, o processo de facilitação ele pode ocorrer quando um indivíduo de planta inserido nesse contexto de alta agregação de frutos no entorno, ela vai receber mais visitas por frugívoros. Certo? E um dos mecanismos que causa, os mecanismos conhecidos que causam competição e facilitação, é a disponibilidade de frugívoros. Então, por exemplo, quando eu tenho no local poucos frugívoros, provavelmente isso vai levar a um processo de competição, né? Que as plantas vão competir pelo serviço desses dispersores e provavelmente aquela que tiver o melhor tributo fenotípico, que mais atrai a ave frugívora, é a quem vai receber mais visitas. Agora, quando eu tenho um local, eu tenho muita riqueza, muita diversidade, muita abundância de aves frugívoras, então provavelmente vai acontecer um processo de facilitação, né? Aí as plantas vão se facilitar entre elas para receber visita por dispersores. E o que esses autores encontraram, né? Eles encontraram um processo de facilitação. E nessa ocasião, como vocês podem ver aqui no gráfico, indivíduos que estavam em bairros, em locais com muita agregação de frutos no entorno, elas foram mais generalistas, ou seja, elas interagiram com uma maior diversidade de dispersores disponíveis, enquanto aquelas que estavam em bairros com pouca agregação de frutos no entorno dela foram mais especialistas, ou seja, tiveram mais exclusividade, né, no dispersor de semente. E eles encontraram também outros fatores que estavam influenciando nas taxas, não necessariamente na especialização, mas nas taxas de visita, que é um atributo individual da planta, né, a abundância de frutos. Em inglês, eles conhecem como crop size. Então, indivíduos que ofertavam muitos frutos receberam mais visitas de aves em comparação com outros indivíduos que ofertavam poucos frutos. E esse aqui é um outro artigo também de Crescendo e colaboradores que eles mostraram também, investigaram uma variação individual de plantas por dispersores de semente. E aqui eles mostraram alguns atributos individuais da planta que influenciaram nas suas interações com os dispersores. Então, nessa ocasião, árvores que tinham, árvores da mesma população, né, que tinham baixa estatura, ou seja, mais baixas, e tinham quantidades intermediárias de sacarose e tinham frutos de tamanho maior, né, mais grandes, né, eles interagiram muito mais com aves e, né, a quantidade dessas árvores foram maiores e árvores que tinham esses atributos também apresentaram posições mais centrais na rede. Então, tiveram uma importância relativa maior para a estrutura da rede. E tem alguns fatores ainda que não foi muito bem investigado no nível de indivíduos,
mas que já foi abordado a nível de comunidade, como esse artigo do GEF, em que foi mostrado que a duração da frutificação ela influencia a conectividade das espécies. Então, aquelas espécies que tinham uma janela de tempo maior disponibilizando frutos, elas eram mais conectadas a uma maior diversidade de aves, enquanto aquelas que tinham, as outras espécies que tinham uma janela de tempo mais curta disponibilizando frutos, elas eram menos conectadas com uma diversidade de aves. Desculpa, elas interagiram menos com as espécies. E tem outros fatores também que não foi muito bem abordado em escala individual, que é a cobertura de infraestrutura humana e cobertura de árvores. E esses dois fatores espaciais já são conhecidos por influenciar na riqueza de espécies e na riqueza de aves frugívoras também. Então, locais mais arborizados são conhecidos por aumentar a riqueza de espécies e de espécies frugívoras também, enquanto a cobertura da infraestrutura humana é conhecida por ter um efeito oposto, ou seja, o aumento de cobertura de superfície impermeável, ela reduz a riqueza de espécies e também a riqueza de aves frugívoras. Então, nesse trabalho, a gente tinha como proposta avaliar, então, existir uma variação da conectividade na especialização de indivíduos de aroeira, espinos perennifólia, por interação com a dispersão de semente. E também nós tínhamos por intuito avaliar, entender como fatores extrínsecos e intrínsecos influenciam a conectividade e a especialização. Então, extrínsecos, só para explicar, são fatores mais ligados ao contexto espacial, e intrínsecos, características fenotípicas. E o nosso terceiro objetivo, então, é avaliar se essas interações elas geravam uma estrutura alinhada e ou modular. E a nossa hipótese era que indivíduos seriam menos conectados e mais especializados em locais com alta cobertura de infraestrutura e baixa cobertura arbórea. E também eles seriam mais conectados em menos especializados com o aumento da densidade de frutos no entorno do indivíduo. E seriam menos conectados e mais especializados aqueles indivíduos que fossem mais baixos, com pouca disponibilidade de frutos e com uma duração da frutificação mais curta, pensando que esses atributos estariam associados com a baixa probabilidade de interação, dadas as decisões de forragimento das aves. Então, o local de estudo foi no município do Capão do Leão, no campus da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, na Embrapa, e em áreas rurais e suburbanas que eram adjacentes ao UFPEL e à Embrapa. Isso aqui é uma imagem só e algumas paisagens, um mosaico de paisagens que a gente tinha. Então, aqui vocês podem ver uma imagem do campus da UFPEL. Aqui algumas áreas abertas, que eram áreas de campestres de passagem. Aqui eles tinham um fragmento de restinga, como vocês podem ver aqui. Nessa foto de baixo também tem um fragmento de restinga, e aqui também. E essas paisagens também estavam próximas de áreas mais alagadas, né, de banhadas. Vocês podem ver essa foto aqui da direita e essa aqui do canto superior, canto inferior esquerdo. E essa aqui é uma foto de alguns indivíduos, como vocês podem ver, esses dois aqui estavam entre meio a edifícios. Esses outros indivíduos do lado estavam localizados em áreas mais abertas, né? Esse aqui era mais baixo, esse aqui um pouco de tamanho mais intermediário, de 5 metros. E esse indivíduo aqui de baixo, ele estava em borda de fragmentos de restinga. Então, ele é um indivíduo que eu vou falar no próximo slide, mas ele varia bastante, né, no contexto espacial em que ele cresce. Então, essa espécie eu usei como modelo de estudo, que é a Spinus sedentifolia, conhecida como aroeira vermelha. É uma planta nativa no sul da América do Sul, onde ela é muito abundante. É uma planta pioneira, heliófita, ela é perene, a altura dela varia de 3 a 10 metros,
ela tem plasticidade para ocupar vários locais. O fruto é do tipo drupa globosa, vermelha. O tamanho do fruto não varia muito, é entre 4 e 5 milímetros. E os seus frutos são consumidos por uma alta diversidade de aves. Bem, então, como aconteceu o delineamento, né, a seleção desses indivíduos? Como eu comentei anteriormente, ele tem plasticidade para ocupar vários locais, então eu comecei mapeando os indivíduos que estavam nesses diferentes contextos espaciais. Então, eu visitei locais de campo aberto, áreas abertas semi-urbanizadas, fragmentos de restinga e tirei a coordenada dos indivíduos que frutificavam nesses locais. Lembrando que essa é uma planta que ela tem dimorfismo sexual, algumas frutificam, outras não. Então, eu mapeei só aquelas que frutificam e cheguei nesse número de 130 indivíduos. E aí eu comecei a agrupar esses indivíduos conforme o contexto espacial, né, que é aqueles indivíduos em áreas com mais infraestrutura, indivíduos em áreas de vegetação natural, indivíduos em áreas também pecuárias. E aí eu também agrupei esses indivíduos conforme as classes de tamanho para pegar uma variação fenotípica. Então, aí eu agrupei indivíduos pequenos, de 1 a 3 metros, indivíduos que tinham um porte médio, de 4 a 5 metros, e um pouco maiores, de 6 a 8 metros. E aí eu defini uma distância mínima entre eles de 200 metros para garantir uma independência, né, dos dados, e eu cheguei nesse número de 29 indivíduos, que foi meus indivíduos que eu mostrei. E aí, em seguida, eu comecei minha amostragem entre março e julho de 2017, né, esse período de outono e inverno. O método para a coleta foi de observação focal. Esse é um método que consiste de uma pessoa permanecer parada na frente de uma planta e anotar a diversidade de visitantes, né, no caso de serem aves. Então, eu anotei todas as aves que visitavam a árvore para consumir frutos e anotava também o número de visitas, a frequência de visitas. Essas observações elas são feitas em períodos aleatórios ao longo do dia, mas esse período aleatório teve uma base, né? Primeiro a gente desenvolveu um outro estudo, porque aves elas são conhecidas por ser mais ativas no amanhecer e no entardecer, né? Então a gente queria entender se os indivíduos tinham se eles tivessem uma janela de tempo ao longo do dia onde eles recebiam mais frequência de visitas, né? Para conseguir desenvolver esse estudo. Mas a gente descobriu que não, as aves elas consomem frutos ao longo do dia, em um período específico. Então, por isso a gente resolveu seguir as amostragens em períodos meio aleatórios ao longo do dia, não necessariamente no amanhecer ou no entardecer. Então, cada indivíduo foi observado por 10 horas no total, mas foram feitas 5 sessões de 2 horas cada. E aí a gente teve um esforço amostral total de 290 horas de observação. E aqui são as variáveis preditoras que foram medidas. Então, eu medi a cobertura arbórea, eu criei um buffer dentro do Google Earth, eu criei um buffer de 100 metros em torno do indivíduo focal, e eu medi a área coberta por árvores e arbustos, né? E a mesma coisa eu fiz para a cobertura de infraestrutura, em torno desse indivíduo focal, eu criei um buffer, e aí eu medi a área que era coberta por edifícios, por calçadas, estradas pavimentadas, enfim. E eu também medi a densidade de frutos interespecífica e a densidade total. A densidade de frutos interespecífica era a quantidade de frutos de aroeira, né, da mesma espécie que tinha no entorno da minha planta focal. A densidade de frutos interespecífica era frutos de outras espécies que existiam no entorno da minha planta focal. E a densidade total de frutos era só a soma de frutos interespecíficos e interespecíficos. Eu medi essa densidade no raio de 15 metros em torno da minha planta focal. Eu medi também a altura, a partir da base até o ramo mais alto da planta, e medi também a abundância de frutos. Eu calculei 10 frutos que existiam em 10 ramos, né? Essa planta tem frutescentes, então eu peguei 10 ramos, contabilizei o número de frutos e fui extrapolando até chegar à planta inteira. E a duração da frutificação, eu visitei as plantas
quinzenalmente para acompanhar a formação dos frutos até eles estarem maduros, até quando eles apodreciam, né? Eu distribuía as observações ao longo da duração da frutificação. Bem, então, após as feitas as amostragens, eu criei uma matriz, onde nas linhas tinham indivíduos de plantas e nas colunas as espécies e dispersores. E o elemento dessa matriz era a frequência de interações. E depois de ter feito essa matriz, eu usei o programa R, usei o pacote de Partite e com a função Species Ligma, eu extraí os dois índices, né? Um deles é o índice de que é basicamente a conectividade, né? E esse índice ele indicava que uma alta conectividade eram indivíduos que estavam conectados com uma maior diversidade de dispersores, enquanto uma conectividade baixa eram indivíduos que interagiam com poucas espécies. E eu extraí também o índice de linha, que também é conhecido como instância de Fulbeck-Leibel, e essa índice, na verdade, é um desvio de frequência, né? Um desvio de frequência de interações, e ele me dá um índice que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, um indivíduo mais generalista, e quanto mais próximo de 1, indica que ele é mais especialista. E eu usando ainda o programa R, eu calculei a modularidade usando esse algoritmo do DIRT, que é TLPA-WB+. Esse algoritmo ele busca a divisão da matriz em subconjuntos de membros que interagem. Então, ele me dá um valor que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, menos modular é a rede, e quanto mais próximo de 1, mais modular é a rede. E a gente comparou esse valor com o modelo nulo, que reorganiza as interações, mantendo as dimensões da matriz e conectância semelhante à matriz observada. E a gente avaliou também o alinhamento, só que a gente usou o programa alinhado. O alinhamento foi das linhas, a gente utilizou o ensino ADF, que calcula, então, a não sobreposição e o preenchimento decrescente de matrizes binárias. E aí o valor gerado, ele varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, significa que a rede é menos alinhada, e mais próximo de 100, ela está perfeitamente alinhada. A gente também comparou o valor gerado com o modelo nulo, em que as presenças são atribuídas aleatoriamente a qualquer célula dentro da matriz, e mantendo as mesmas dimensões e números de interações da rede observada. Então, e aí a gente utilizou para fazer as análises estatísticas os modelos lineares generalizados mistos, né, GLM. A gente utilizou o pacote GLM-PND com a função GLM-PND. A gente tinha dois modelos, cada modelo tinha uma variável resposta, e nesses modelos continham todas as variáveis preditoras, né, que é a altura, abundância de frutos, duração da frutificação, cobertura de infraestrutura, cobertura arbórea e densidade de frutos. Mas antes de rodar as análises, a gente padronizou todas as variáveis para ter uma comparação mais direta das estimativas dos parâmetros. E também, antes de rodar as análises, a gente avaliou se existia multicoliniaridade entre as preditoras. A gente utilizou o fator de inflação de variância, que é o RIF. Então, consideramos que o RIF que tinha valores mais elevados de 10, né, mais altos que 10, são altamente colineares, que foi o caso de densidade intraespecífica, interespecífica e densidade total de frutos. Aí, nesse caso, a gente optou por densidade total de frutos e removemos a densidade intra e interespecífica das análises. E aí, ao rodar, a gente, então, optou pela distribuição de tipo beta, com função logística por delinha, né, porque um índice que varia de 0 a 1, e essa era a distribuição que mais se adequava a esse tipo de dado. E também optamos pela distribuição de tipo Poisson com a função link-lock para o D, que era a que indicava a conectividade. E aí, ao rodar as análises, também nós usamos a teoria de informação de Akais corrigida, que nos indicava a melhor desempenho, a melhor performance de combinações específicas de preditoras que melhor explicavam as nossas variáveis de resposta.
Então, nós usamos esse critério de que quanto menor o AIC corrigido e quanto maior o peso do AIC, ele tinha um suporte relativamente maior para explicar a variação dessas variáveis de resposta. E aí a gente utilizou a função DED do pacote Mumin, que fazia uma seleção das melhores, ranqueava, né, as melhores combinações de preditoras que explicavam as variáveis de resposta. E aí a importância de cada variável preditora foi feita pela estimativa dos parâmetros médios do modelo e os intervalos de confiança. E aí eu queria explicar essa parte. A gente utilizou um modelo para variável de conectividade, mas para a variável de linha, que indicava a especialização, a gente fez um teste de sensibilidade, porque esse índice ele pode resultar em uma estimativa menos precisa de especialização para indivíduos que têm poucas interações. Essa parte eu posso explicar depois também se surgir dúvidas. Então, a gente fez a amostragem em 29 indivíduos, mas 3 desses indivíduos não receberam visitas. Então, o total das interações foi zero, e aí, para esse delinha, a gente eliminou esses indivíduos, porque o delinha não calcula um valor para indivíduos que tiveram zero visitas. Então, para o restante da nossas amostragens, a gente criou subconjuntos para fazer esse teste de sensibilidade. Então, o primeiro modelo, que é o V1, esse modelo tinha 26 indivíduos, e ele tinha como critério que os indivíduos tinham que ter, no mínimo, uma visita ou mais do que uma visita. O segundo modelo era o V3, ele continha 23 indivíduos, e esses indivíduos tinham como critério, né, ter 3 visitas ou mais do que 3 visitas. E o outro modelo era o V5, que continha 20 indivíduos, e por critério, esses indivíduos tinham que ter 5 visitas ou mais do que 5. E por fim, o modelo V7, ele tinha 16 indivíduos e tinha por critério ter 7 visitas ou mais do que 7. E esses aqui foram nossos resultados. Nós registramos 543 visitas por 16 espécies de aves e 26 indivíduos de aroeira. Lembrando que eles não receberam visitas, né? Então, foram 26 indivíduos de aroeira. A gente avaliou, a gente percebeu então que a conectividade e a especialização variou bastante, e o índice de alinhamento foi significativo, o valor estava acima do intervalo de confiança gerado pelo modelo nulo, e o índice de modularidade também foi significativo, porque o valor estava acima do intervalo de confiança gerado pelo modelo nulo. Embora o valor fosse baixo, mas foi significativo. E encontramos também 5 módulos distintos na rede. E esses módulos provavelmente estavam associados ao contexto espacial. O módulo 1 e o módulo 4 eram indivíduos que cresciam em áreas mais urbanizadas, enquanto o módulo 2 eram indivíduos que cresceram em bordas de pequenas manchas e manchas estreitas de restinga. O módulo 3 eram indivíduos que cresceram em manchas grandes de restinga, e o módulo 5 eram indivíduos que cresceram em áreas mais abertas, como gramados, pastagens e próximos de banhado. A gente encontrou uma associação positiva da altura da planta com o índice de conectividade, e também uma influência positiva da densidade de frutos no entorno da planta com o índice de conectividade. Mas, por outro lado, a gente achou uma influência negativa da cobertura de árvores e arbustos no índice de especialização, e uma associação também negativa da cobertura de infraestrutura no índice de especialização. Mas a cobertura de árvores e arbustos ela foi sustentada pelo modelo V1, V3, V5 e V7, enquanto a cobertura de infraestrutura ela foi significativa apenas no modelo V5 e V7. Então, nós encontramos uma variação no grau de especialização dos indivíduos
da população de aroeira por dispersão de semente. E isso tem uma implicação na estrutura e na dinâmica populacional, né? Porque isso vai ter uma associação com a dispersão de semente. E o fato dos indivíduos serem mais generalistas, especialistas, pode ter um lado bom e um lado ruim da história. Plantas que são, indivíduos de plantas que são mais generalistas, elas podem ter suas sementes dispersas por várias espécies. Isso é bom, né, porque elas podem estar sendo destinadas para hábitats diferentes e para locais adequados. Mas, por outro lado, uma atração dessas espécies de dispersores pode ser ineficiente e levar a semente para locais inadequados. E, então, tem esse lado bom e lado ruim da história. E indivíduos especialistas também. Nem sempre pode ser bom ser um indivíduo especialista, porque as sementes podem ser dispersas por aves que levam sementes até locais adequados, mas, por outro lado, essa dependência desse indivíduo para poucos dispersores pode tornar ela mais vulnerável à perda de dispersores. Então, tem esse lado bom e lado ruim, né, de ser generalista e especialista. E, ao contrário do esperado, a especialização e a conectividade, ela não foi associada à duração da frutificação e à denúncia de frutos, mas a alta densidade de frutos na vizinhança, né, no entorno da planta focal, ela aumentou a conectividade da planta com maior diversidade de dispersores. E esse contexto espacial, como vocês podem ver, ele parece raro, mas a gente ressalta essa característica para atrair os dispersores de semente. E isso leva também a maiores oportunidades de dispersão, e a gente então encontrou esse processo de facilitação também no nosso estudo, né? Corroborando também o resultado também do Tadeu Guerra, no primeiro artigo que ele publicou. A gente acha que isso é devido também à época do ano, que a gente mostrou, que foi no inverno, uma época fria, e é uma época que geralmente tem poucos recursos disponíveis, tinham poucas espécies de frutos, de outros frutos no entorno da planta, e também insetos, geralmente nessa época, são reduzidos, né? Então, essa densidade de frutos ela acaba sendo lucrativa e é alvo para muitas espécies de dispersores, então provavelmente está associado com a facilitação entre plantas pelos serviços dos dispersores. E os indivíduos mais altos, eles estavam também mais conectados com a diversidade de dispersores, e isso também pode ser devido ao display, né, a maior exibição da planta. Como a aroeira é uma planta perene, ela não tem decaimento de folhas no inverno. Então, provavelmente essa copa alta, densa de folha, ela servia além de forrageamento, mas também de abrigo contra ventos, predadores e distúrbios humanos. Então, indivíduos altos, eles recebiam muito mais riqueza de dispersores, enquanto indivíduos mais baixos, eles eram menos conectados a dispersores. E indivíduos que cresciam em um contexto, um local com maior cobertura de infraestrutura e cobertura arbórea, eles eram mais generalistas, né? E com relação à cobertura de infraestrutura, a gente provavelmente isso é devido ao que nós registramos na rede de interação, que incluía muitos dispersores generalistas no uso do habitat, e eles também eram muito abundantes. Então, provavelmente devido a isso, esses indivíduos se tornaram mais generalistas nesse contexto espacial. E indivíduos que cresceram em um contexto de maior cobertura arbórea também foram mais generalistas, mas isso já era esperado, né, já que cobertura arbórea ela é conhecida por fornecer, enfim, alimento, abrigo para as vivas, e a cobertura arbórea também aumenta a riqueza geral das espécies. O alinhamento ele ocorreu provavelmente devido a indivíduos mais baixos, com poucos frutos no entorno,
Provavelmente ele interagiu com dispersores que estavam conectados a indivíduos mais altos e inseridos em locais com alta densidade de frutos. E a modularidade, ela nos indicou que existe uma certa partição de dispersores de semente entre indivíduos dentro da população. E o contexto espacial também provavelmente explicou essa modularidade entre esses módulos. Provavelmente, os dispersores que usam um determinado habitat e são menos abundantes, talvez eles fossem mais importantes para a formação do módulo, enquanto os dispersores que usam habitats diferentes e que são mais abundantes foram importantes para a conexão entre os módulos. E como consideração final, a alta generalização de aroeira em dispersores de semente explicam por que essa planta ela é tão abundante no local de estudo, ela é bem sucedida em vasoras em vários locais do mundo, e numa escala individual, então, é importante a gente avaliar esse grau de especialização para entender um pouco a dinâmica populacional de plantas e entender alguns mecanismos que influenciam na dispersão de sementes. Então, eu queria agradecer, então, ao programa de Biologia Animal da UFPEL, que foi onde eu desenvolvi esse estudo, onde eu fiz meu mestrado, ao Rafa, que foi meu orientador, o Jeff, que me orientou, o Seba, que ele contribuiu muito para as análises estatísticas, a Sabrina, o Denner, que me ajudaram no trabalho de campo, a Embrapa, a Jussara e o Gilmar, que trabalham na Embrapa, me ajudaram muito na logística do trabalho de campo, aos meus pais, que me deram apoio nessa fase, aos meus visores anônimos e ao Café, por ter oportunizado ter mostrado esse trabalho que eu fiz. E é isso, gente. Bom, então, obrigado, Mayara. Muitíssimo interessante a sua apresentação. Umas coisas, abordagens tanto estatísticas, né, de quantificação de aspectos de rede, bem interessantes. Gente, agora a gente tem um tempinho para perguntas, né? Fiquem à vontade. Gostaria que a gente tivesse uma discussão sobre esse artigo. Fiquem à vontade para fazer perguntas para amanhã. Posso falar? Já ia falar que você não vai, mas... Eu só vou parabenizar, então, o trabalho, Mayara. Ficou muito legal o trabalho, você, o Jeff e os coautores. Ficou muito legal o trabalho, ficou muito legal a sua apresentação. E eu fiquei pensando, assim, no início, quando você falou das suas hipóteses, eu não sei se eu entendi errado, eu achei que o áudio estava um pouco ruim, eu tive um pouquinho de dificuldade de entender em alguns momentos, eu não sei se é o meu... Eu também. E aí, assim, no começo, eu não entendi quando você fala das suas hipóteses. É que você esperaria maior especialização quando tivesse maior cobertura de infraestrutura? Não seria o contrário? Isso, não, eu esperava que os indivíduos fossem mais especializados quando tivesse mais, digamos, cobertura urbana, né, quando locais mais urbanizados, porque o indivíduo de planta ele interagia com alguns poucos dispersores. Ah, entendi. E aí eu esperava que ele fosse mais especializado nesse contexto, mas aí, no contexto que tinha pouca urbanização, eu esperava que eles iam ser mais generalistas, eles interagiam com o maior número de espécies. Uhum. E achei interessante ali que você tem algumas espécies de aves que na área urbana são três, né, basicamente, que dominam. Principalmente se não me engano, o turdus, né, que ele interage com a maioria dos indivíduos que você mostrou ali. E aí você comentou essa questão dos conectores entre e dentro de módulos, né? Você chegou a fazer essa análise? Não. Na verdade, essa parte foi um revisor que nos pediu para fazer uma análise formal
de como que os nossos fatores, né, o contexto espacial estaria explicando esses módulos, né, ou como nossas variáveis preditoras poderiam estar afetando essa estrutura da rede. E a gente fez alguns box plots, e aí o que parece que mais influenciou essa criação de módulos foi o contexto espacial. E aí, olhando os indivíduos da rede e comparando na paisagem, como que era a paisagem que eles cresceram, e aí eu fiz essa associação de que o indivíduo 1, esse módulo 1 aqui, esses indivíduos estavam todos em áreas mais urbanizadas, e aí e o do módulo 4 também, os indivíduos desse módulo 4 também estavam quase todos em áreas mais urbanizadas. O módulo 2 aqui, os indivíduos desse módulo, eles estavam em manchas bem pequenininhas de restina e manchas mais estreitinhas de restina. E o módulo 3 eram indivíduos que estavam uma mancha bem grande de restina, enquanto esse módulo 5, os indivíduos estavam nesse contexto de paisagem, né, uma paisagem mais aberta. E aí, olhando para as espécies de dispersores, eles também faz sentido, porque esses dispersores, por exemplo, eles são conhecidos por frequentar áreas mais abertas, e esses outros aqui, em áreas mais arborizadas, né, de restina. Então, não é uma análise robusta, né, mas ajudou a entender um pouco a formação da modularidade. Mas, de fato, essa espécie aqui, ela era muito abundante, né, o Purus amorocálidos. Ele existe em todos os contextos espaciais, a gente registrou ele consumindo frutos da aroeira. Então, por isso que a gente acha que ele foi importante para fazer essas conexões entre os módulos. Mas quando você calcula a modularidade, dá para você fazer, né, o cálculo dessas medidas de C e Z que te informam, né, o papel que as espécies desempenharam na rede, ou no caso, seus indivíduos de planta, né? Isso vocês não avaliaram, então? Não. Não era o foco muito da gente avaliar essas conexões. Uhum. Então, esses indivíduos que estão na natureza, eles não são tão bem conectados quanto os que estão na cidade, aparentemente. Ficou bem interessante o trabalho, parabéns. Obrigada. Olá, Mayara, eu estou levantando a mão aqui. Peraí, esqueci de... Parabéns para vocês, os autores, todos os autores, bem legal o trabalho. Obrigada. E para participar desse debate, o trabalho me fez pensar algumas coisas, né? Não é exatamente uma pergunta, mas talvez um comentário, uma coisa que me deixou curioso, né? Que parece o seguinte: você mostrou que quando existem outras espécies de fruto na vizinhança, aumenta a conectividade ou aumenta a generalização, né, do indivíduo com respeito aos dispersores, né? Uhum. E aí que você está chamando de facilitação, né? Essa interação entre as plantas, né? As plantas vizinhas facilitariam a presença de mais dispersores, né? Uhum. E aí levaria a ideia, porque você mostrou no final um slide que a aroeira ela é invasora, né? Também é isso? Pois é, isso para mim é uma informação nova, assim. Aí eu fiquei pensando, né? Eu tinha pensado durante sua apresentação que, bem, talvez o que você estaria chamando de facilitação pela presença de outras plantas, pelo fato de reduzir a qualidade do serviço do dispersor, que levaria com maior frequência para locais não tão adequados à germinação, estabelecimento de novas plantas. Então, no final, podia ser um efeito, vamos dizer, negativo, mais negativo, supondo que aquelas mais isoladas teriam os dispersores mais especializados e talvez pudessem ter um resultado final, né, de número de plântulas filhas, né, em estabelecimento maior, né. Aí até fiquei pensando que valeria a pena medir essas coisas, né, das plantas. E também fiquei pensando assim que como as áreas urbanizadas, né, você tem mais generalização, então talvez até pudesse ter diferenças
sutis, mas diferenças fenotípicas nos frutos daquelas que já estão estabelecidas em áreas mais urbanizadas, e talvez seja uma influência desses dispersores diferentes a qual elas estão interagindo, né, por estar numa situação mais generalista, enquanto aquelas em ambientes mais conservados, preservados, teriam talvez algumas características, ou uma variação fenotípica menor, né, entre a prole. Não sei, o que você acha de tudo isso? Acho que eu falei Não, bastante. faz sentido. Na verdade, isso foi novo, né, também pra gente. Eu esperava o contrário, eu esperava que locais mais urbanizados o indivíduo fosse interagir com poucas espécies, né, mas aí foi o contrário. Mas eu acho que isso também tem mais associação no local do estudo mesmo, sabe? Porque onde eu mostrei tinha muitas espécies que usavam vários habitats mesmo, né? Que nem todos. E tinha algumas outras espécies que eram mais generalistas no tipo de habitat. Então, eu não sei se esse padrão ele seria o mesmo em outros locais, por exemplo, mais próximos, por exemplo, da região mais tropical ou na Mata Atlântica, onde tem muito frugívoro, ou mais próximo ali do Equador, onde tem muito mais frugívoro também. Eu não sei se esse padrão se replica, sabe? Sim, legal. Parabéns, legal. Acho que essa é uma coisa que ficou aí. Talvez valha a pena, né? Ou mesmo encaixado em outras espécies, né? Mas essa ideia de que às vezes a gente está dentro das questões, né, de mudanças de uso do solo, não só a urbanização, mas outras mudanças, né? As variações fenotípicas que a gente pode estar causando nas populações. É uma coisa que tem aparecido bastante aí recente na literatura, né? Com o pessoal que trabalha em áreas urbanas. Legal, parabéns. Gostei muito de ter assistido, foi um prazer. Obrigada. O que mais? André? Tá. Alguém mais? Só fazer pergunta. Priscila, daqui. O Gerson não vale que é alto. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, então eu vou agradecer então a todo mundo, né, que prestigiou a apresentação da Mayara, e também a Mayara, né, pela apresentação. Acho que foi bastante interessante o resultado. E vou parar aqui a gravação.